É tanta coisa que você vai aprender nesse vídeo, onde eu vou te apresentar os principais setups de um Fórmula 1, que eu tenho certeza que você não só vai assisti-lo, mas vai voltar outras vezes para conhecer os detalhes. Eu vou mostrar para você, além de 12 setups principais que se faz, os detalhes de cada um deles. Eu não vou nem falar tanta coisa que a gente vai mostrar, porque não são só esses 4, a gente vai falar de 12 setups. Tem muita coisa que a gente vai mostrar nesse vídeo, que com certeza você nunca viu por aí, tamanha riqueza de conteúdo. Bora para esse vídeo do Fórmula Brum. Se você não conhece o canal, você vai ficar impressionado com o conteúdo que vem por aí. Eu sei que é bastante conteúdo, tem muita informação, mas não se preocupa, na descrição eu os fatiei em capítulos, você pode inclusive voltar novamente depois de assistir. Gente, o que não falta é conteúdo nesse vídeo. Bora para mais um vídeo do Fórmula Brum. Basta chegar à segunda-feira, depois de um final de semana de corrida, que a live aqui no canal é repleta de perguntas sobre setup, como que a equipe mexeu no carro daquela forma, de onde saiu aquela performance, mas a gente chegar com uma telinha dessa, vendo os resultados e já analisando todos os pit stops e tudo o que aconteceu para tentar entender aquilo que se faz na engenharia, na pilotagem e na otimização do carro pista a pista. E por conta disso, eu resolvi criar esse vídeo, que é um verdadeiro compilado, uma enciclopédia, com os principais setups, desde aquilo que se faz da fábrica, também a otimização possível em cada circuito e aquilo que o piloto consegue mexer no carro para conseguir toda essa performance. Nesse sentido, a primeira coisa que a gente vai entender sobre o setup de Fórmula 1 é aquilo que se faz do ponto de vista da carga aerodinâmica, procurando otimizar esse fator sem gerar arrasto aerodinâmico. Até porque são duas forças que acabam sendo antagônicas. Você quer ter uma carga aerodinâmica e manter o carro equilibrado na pista, mas consequentemente maior carga você ganha arrasto. Isso a gente entende na Fórmula 1 moderna, principalmente compreendendo alguns dos princípios de aerodinâmica aplicados aos carros da Fórmula 1. E nessa geração efeito solo, apesar da gente começar agora numa parte da Fórmula 1 2026, onde teremos menos o efeito solo, que hoje é de 75%, caindo para 30%, muito do que a gente aprende sobre aerodinâmica continuará aplicada na próxima geração. Uma das coisas mais básicas que a gente precisa entender para compreender muito do setup de um Fórmula 1 é que existe um fator de contraponto. Quanto maior velocidade um carro de Fórmula 1 obtém, obviamente, ele vai gerar maior downforce, ou carga aerodinâmica. Quando a gente entende isso, a gente já começa a entender muitas coisas, não só da questão do arrasto, mas, por exemplo, da frenagem de um Fórmula 1, algo que eu explico bastante aqui no canal, sobre o ponto de pilotagem, onde o piloto consegue otimizar melhor o contorno de curva e principalmente a entrada. Como um Fórmula 1, quanto mais rápido ele vai, mais ele gera carga aerodinâmica, o momento ideal para frear um Fórmula 1 é no momento inicial da frenagem. Diferente do que você faz no seu carro de rua, que você aplica pressão no freio e vai aumentando a pressão à medida que você precisa, no Fórmula 1 a frenagem é ao contrário. Você faz uma frenagem forte no início e alivia o pedal de freio na sequência. A galera que anda de simulador sabe muito bem como funciona essa dinâmica. Mas esse é um princípio que a gente tem que entender para compreender os primeiros pontos dessa questão aerodinâmica. Maior velocidade gera maior downforce, tem esse fator sobre a frenagem, mas em contrapartida você também tem um maior arrasto aerodinâmico, ou seja, a força de resistência do ar e, consequentemente, quanto maior arrasto aerodinâmico, menor a velocidade do carro. É por isso, por exemplo, que numa temporada como 2023 ou até 2022, muita gente se questionava como era possível a Mercedes, por exemplo, fornecedora de motores, ter eventualmente uma velocidade de reta inferior às vezes até a da McLaren, também cliente, ou de uma Williams, cliente inferior na disputa. E isso tem muito a ver também que velocidade não é resultado apenas de potência de motor, mas principalmente com relação à redução do arrasto aerodinâmico. Ou seja, quanto mais você reduzir o arrasto,
maior velocidade. Só que em contraponto, quanto maior downforce, maior o arrasto aerodinâmico também. E juntando tudo isso, a tendência dos engenheiros de querer gerar o upwash, ou a limpeza do ar para cima, querer limpar o ar sujo de uma forma que não gere turbulência, é o desejo da FIA, mas nem sempre o desejo das rivais. E os engenheiros procuram chegar num coeficiente, num resultado que coadune tanto o downforce, a carga aerodinâmica, quanto o arrasto, de maneira que você consiga obter downforce sem gerar tanto arrasto. Nesse sentido é que na Fórmula 1 moderna voltou o efeito solo, que num primeiro minuto foi no sentido de que a gente tivesse mais velocidades e, consequentemente, mais ultrapassagens, mas, na verdade, o efeito solo não surgiu na Fórmula 1 com esse objetivo. Quando foi criado esse efeito solo, trazido por Colin Chapman, com o Lotus 1978, Chapman, que é fundador do grupo Lotus, a ideia dele, na verdade, foi gerar a carga aerodinâmica sem gerar o arrasto. E, portanto, ele utilizou um dos princípios chamado de túnel Venturi. Vira e mexe, quem acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um diagrama aqui, que é esse aqui que aparece na sua tela, que é o chamado efeito Venturi, algo que se tem na mecânica clássica. O efeito Venturi, que é demonstrado pelo físico italiano Giovanni Battista Venturi desde 1787, mostra que toda vez que você tem um túnel de estreitamento, quando o ar passa por essa região mais estreita, ele vai acelerar e vai ser gerada uma zona de baixa pressão. É por isso que Colin Chapman, então, criando o efeito solo, colocou espécies de túneis Venturi no assoalho do Lotus 78. Com isso, ele procurava gerar a carga aerodinâmica e depender menos das asas e, consequentemente, ter velocidade de reta e, ao mesmo tempo, ganho de carga aerodinâmica. Na geração recente, as equipes procuram fazer a mesma coisa e, por isso, às vezes, você tem um carro com mais carga aerodinâmica na medida que o assoalho é otimizado, e esse é um primeiro princípio que a gente encontra aqui, mas eu vou te mostrar isso com mais detalhamento sobre essa questão de carga aerodinâmica e contra o arrasto, com detalhes que não podem passar despercebidos. A primeira coisa é o sentido da dinâmica da asa de avião invertida. Quando você tem uma asa de avião, quando você entende o princípio de pressão aerodinâmica, o que você tem é o fluxo de ar passando mais rápido por melhor dizendo, por cima da asa do avião. Ou seja, como o fluxo de ar precisa sair do ponto A para chegar no ponto B, percorrendo uma distância maior, ele é acelerado por cima da asa do avião, gerando uma zona de baixa pressão e, consequentemente, o efeito de elevação, ou seja, de sustentação da aeronave. Em contrapartida, como o ar passa com menos velocidade por debaixo, ele gera uma alta pressão e, consequentemente, você tem, quando gera, no caso do efeito do avião, uma carga aerodinâmica para que você levante ele. Mas no Fórmula 1 é o contrário. É o design da asa de avião invertida. Como você acelera o ar por debaixo do carro, você gera essa zona de baixa pressão e tem o efeito ao contrário da asa do avião. Ao invés de elevar, você está puxando ele para baixo. No Lotus 78, que é esse que você tem na sua tela, foi a primeira vez que esse princípio foi aplicado na Fórmula 1. Mas o princípio do túnel Venturi já existe desde que Daniel Benoit mostrou os princípios de dinâmica de fluido, o próprio Giovanni Battista Venturi, que dá o nome do túnel Venturi, ou seja, uma ciência aplicada na Fórmula 1 no objetivo de gerar maior carga com redução de arrasto, e é isso que a gente tem nessa fase da Fórmula 1. É interessante a gente perceber que o Lotus 78, ele de fato inaugurou o efeito solo na Fórmula 1, e você ainda tinha, por exemplo, o uso, de certa forma, de asas, tanto a traseira como a dianteira. Mas à medida que o assoalho foi ganhando otimização, você tem alguns casos, até o caso desse Brabham, que nem tem asa frontal. Uma dinâmica que aconteceu em outras equipes da Fórmula 1, como a Ferrari, de Gilles Villeneuve e tudo mais.
Olhando agora para o assoalho de um Fórmula 1 moderno, você vê nessa capotagem que Zhou Guanyu teve no Grande Prêmio de Silverstone, você vê os túneis Venturi, os túneis de estreitamento. Aqui você está vendo, na verdade, as aberturas no sentido lateral desses túneis Venturi, mas mesmo aqui dentro deles você tem uma diferença de profundidade. Às vezes numa área é mais próxima ao solo, outras áreas um pouco mais distante do solo e, consequentemente, as equipes vão otimizando zonas de pressão e quanto mais eficiente for o assoalho para gerar a carga aerodinâmica, menos dependente você será da asa. Mostrando agora a questão aplicada no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 2025, quando a Red Bull trouxe um novo assoalho e superou a dominante McLaren, mostra como as equipes dão um passo à frente com o assoalho e, consequentemente, ganham carga aerodinâmica dependendo menos da asa e, por isso, Verstappen, naquela ocasião, pôde, usando menos asa, ganhar mais velocidade na classificação e não comprometer tanto a degradação de pneu. Embora o efeito solo vai ser retirado na sua expressão maior de 75% da carga aerodinâmica, no regulamento de 2026 ainda serão 35% de carga aerodinâmica pelo assoalho, e mesmo antes dessa geração de efeito solo, ele ainda existia na Fórmula 1. Quando a gente lembra, por exemplo, da mudança do regulamento de 2020 para 2021, quando há um corte na lateral do assoalho, houve um comprometimento da geração de carga aerodinâmica pelo assoalho efeito solo. O regulamento de 22 a 25 exaltou o efeito solo, mas efeito solo, de certa forma, sempre existiu na Fórmula 1 desde o seu advento de 1978 e, portanto, as equipes continuarão tendo que trabalhar essa questão no próximo regulamento. Agora, falando de um outro aspecto que eu sempre comento com vocês aqui, é a diferença do carro quando se trata de circuitos de curvas de alta ou média-alta velocidade versus curvas de baixa ou média-baixa velocidade. Quem acompanha aqui o canal já deve ter percebido que quando a gente faz a nossa live de quinta-feira sobre expectativas para o próximo Grande Prêmio, vira e mexe eu falo bastante sobre qual equipe deve ter, pelo menos no papel, no design, na engenharia, uma tendência a ser melhor num circuito do que outra. E geralmente eu trago na questão de otimização de curvas de média para alta velocidade, média para baixo, e já ficou muito famoso, por exemplo, que a Red Bull consegue uma otimização de curvas de média para alta velocidade nessa geração de carros do efeito solo a partir de 2022, porque de 21 para trás a otimização era diferente, era de média para baixa velocidade. E de onde sai essa informação? De onde eu sei essa informação? Como que eu consigo acertar essa informação, principalmente quando se trata de algumas geometrias do carro, e uma delas que eu quero trazer para vocês é a questão do entre-eixos. Isso é algo que você pode observar até no carro de rua, não é muito difícil de entender. Entre-eixos nada mais é do que a distância entre o eixo frontal e o eixo traseiro do carro. E existe um princípio básico. Quanto maior o entre-eixos, mais a otimização do carro para curvas de média para alta velocidade, que por acaso é o caso do conceito Red Bull, que nessa geração efeito solo, para otimizar a distância e maior amplitude da peça principal, o assoalho, Adrian Newey utilizou como conceito um entre-eixos do carro mais longo. Quando você tem um entre-eixos mais curto, você acaba otimizando o carro para uma situação de curvas de média para média-baixa velocidade, que era o que a Red Bull fazia desde 2021 para trás. Ou seja, o comportamento do carro da Red Bull de 2022, efeito solo para frente, é um conceito entre eixos mais longo. E de 21 para trás, era o entre-eixo mais curto, reiki alto, que otimizava as curvas de média e baixa velocidade, e é daí que a gente consegue ter essa informação. E, pessoal, quando a gente está falando de entre-eixos, nós não estamos falando de uma distância tão grande, quando você trata, assim, de uma distância que às vezes é do tamanho de uma régua escolar, mas que faz uma enorme diferença. E esses princípios de entre-eixo, que vão mudar a partir de agora,
Na Fórmula 1 em 2026, eu vou até sair da frente aqui para que vocês vejam essa medida que está aqui no canto direito da sua tela, que é o wheelbase, que vai passar então a reduzir de 3.600 milímetros para 3.400 milímetros. Note que não é uma diferença tão grande quando você bota no papel. Às vezes é quase uma diferença de uma régua escolar. Só que faz enorme diferença para o comportamento dinâmico do carro. E esse é um princípio que a gente aprende, ou pelo menos o piloto aprende desde o kart. Quando você tem um kart, ali você tem embutido tudo que é o básico e que realmente funciona na dinâmica do comportamento de um carro da Fórmula 1. E você pode reparar que você também vai ter a questão da dinâmica do entre-eixo, o eixo traseiro em relação à roda da frente e alguns tipos de chassi. O piloto consegue mexer no entre-eixo para otimizá-lo da mesma forma como se vai ser a aplicação no caso da Fórmula 1. Observa aqui, por exemplo, que o piloto aprende essa dinâmica desde o kartismo. O que você tem aqui, eu vou voltar até a imagem anterior, aonde ficam fixados o eixo traseiro do kart, você tem essa estrutura, por exemplo. Agora note que o mancal, aonde está preso o eixo traseiro, você pode, por exemplo, fazer ele chegar mais para frente, você pode reposicioná-lo mais para frente. E repare, são mudanças mínimas, são mudanças curtas. Não é muita coisa que você mexe, mas é que você eventualmente estaria encurtando o chassi ou aumentando, ou e até mesmo você pode acabar, eu vou colocar numa cor diferente aqui, você pode elevar a altura e abaixar a altura, o que também vai mudar um outro aspecto do comportamento do chassi, ou seja, são princípios que o piloto aprende desde a base. E outro princípio da geometria de otimização para curvas de média e alta e média para baixo é uma coisa que vira e mexe vocês perguntam bastante. Ué, quebrou a roda do carro? Repare como a roda desse Red Bull aqui do Vettel está apontando de uma forma estranha, não é? Parece que a roda externa aponta mais do que a roda interna. Isso é um outro princípio que se aprende desde o kart. Esse princípio chama-se Ackermann. É uma geometria de direção, vou repetir, Ackermann, que tem o objetivo de criar um ponto focal na parte interna da curva, um ponto utópico, não vou dizer utópico porque ele existe de fato, mas um ponto imaginário na parte interna da curva e que no ângulo da roda dianteira, inclinando mais ou menos, faz com que melhore o contorno de curva de média para alta velocidade ou de média para baixa velocidade. Quanto maior o ângulo do Ackermann, melhor para o contorno de curva de média para baixa. E quanto menor o ângulo, melhor o contorno de curvas de média para alta. Isso é uma outra otimização que se pode fazer durante o final de semana de corrida. Aliás, deixa eu deixar claro aqui que é interessante para o pessoal entender. Essa geometria Ackermann, você, de certa forma, pode mexer mais no final de semana de corrida. Já a geometria de entre-eixos, geralmente, quando se trata da Fórmula 1, não é tanto assim. Você acaba tendo que fazer isso desde a fábrica, ou seja, o conceito do carro. É por isso que a Red Bull, por exemplo, acaba ficando um pouco refém do fato de que numa pista como o Mônaco ela não tem tanta facilidade, mas numa pista, por exemplo, como Spa-Francorchamps, é mais para o estilo dela, porque o entre-eixos é mais longo ou mais curto, dependendo do conceito do carro, mas quando se trata dessa geometria Ackermann, pulei errado até a tela aqui, você tem a possibilidade de otimizar isso pista a pista. Quando a gente fala de geometria Ackermann, reparem nesse diagrama, aquele ponto imaginário na parte interna da curva. O que você está procurando é, alterando o ângulo de inclinação de cada uma das rodas, encontrar uma dinâmica que vai melhorar o contorno de curva. Consequentemente, você vai reparar que a geometria de inclinação de uma roda em relação à outra, em termos do seu ângulo, vai ser diferente. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de andar de kart, até mesmo kart rental, esse kart de shopping, de estacionamento de shopping, você
tendo essa experiência, vire todo o volante do kart e você vai ver que a roda, na verdade, ela inclina mais do que a outra e às vezes até uma roda ela dá uma inclinada e volta a abrir. Isso é a tal geometria Ackermann. Outra coisa que o piloto vai aprendendo desde o kart é exatamente com relação à geometria Ackermann. Repare que a roda interna traseira levanta do chão mais do que as outras, e isso o piloto procura, junto com a sua equipe, otimizar exatamente por conta do Ackermann. Quanto mais Ackermann, mais ele vai levantar a roda traseira e, consequentemente, melhorar o contorno de curva. E para os pilotos de kart de aluguel, rental kart de plantão vendo esse vídeo, é por isso que os pilotos de rental kart que não conseguem fazer o setup do kart, porque não é igual um kart de competição como esse aqui, eles acabam inclinando o corpo para fora. E um detalhe, para fora e para frente, porque o que você quer é tirar o peso do seu corpo do eixo traseiro e fazer a roda traseira levantar e, consequentemente, otimizar o contorno de curva. E quem se liga, o motor sendo na traseira direita, fazer isso para uma curva virando para a direita, inclinando o corpo para fora na esquerda, vai ser mais complicado do que se você fizesse a curva para a esquerda, porque você tem a ajuda do motor e menos peso na traseira. É exatamente o princípio do Ackermann que se utiliza também na Fórmula 1. É lógico que quando se trata de um Fórmula 1, essa elevação da roda traseira não acontece tanto igual um carro, no caso do kart, mas o princípio de inclinação de rodas é a mesma ideia da geometria Ackermann, e com isso você consegue fazer também uma otimização nesse segundo princípio de setup, quando se trata de um contorno de curva de média para alta ou de média para baixa velocidade. Mas falando agora sobre outros setups, tanto possíveis de fazer apenas na fábrica ou no final de semana de corrida, e a própria otimização do piloto quando se trata do equilíbrio dinâmico do carro, e novamente eu vou sair um pouquinho na frente para que você veja também o terceiro movimento rotacional dentre os três que são a preocupação das equipes. Primeiro, o movimento de roll, ou movimento de rolagem, que é aquele movimento que você, até mesmo no ônibus, você vai sentir quando você está no busão, ele faz uma curva fechada e você sente o seu corpo inclinar para fora. Esse movimento de rolagem, por isso você tem a anti-roll bar, ou barra anti-rolagem, ou até a barra estabilizadora. Da próxima vez que você levar o seu carro para fazer uma revisão de suspensão, pede para o seu mecânico mostrar a barra estabilizadora. O objetivo dessa barra estabilizadora é fazer exatamente o equilíbrio da rolagem do carro, do anti-roll bar. E isso tudo vai otimizando também o contorno de curva. Outra preocupação também que diz respeito ao contorno de curva é o pitch do carro, ou o movimento de gangorra. Você pega na diagonal, estabelece um ponto de equilíbrio, e esse movimento de gangorra ou movimento de pitch, ele vai também muito ser responsável pela maneira como o piloto vai fazer a frenagem usando freio motor ou freio hidráulico, pedal ou freio motor. Eu vou falar isso mais para frente, se não me engano é a 11ª questão que eu vou falar aqui nesses 12 setups. Estamos só na segunda, para você ver como o conteúdo vai ser amplo aqui. Já aproveita e já dá a inscrição para você não perder mais outros conteúdos aqui no canal. Mas esse movimento de gangorra você também pode mexer quando você faz uma geometria de suspensão de anti-dive ou anti-squat. Pegando essa imagem superior desse Mercedes mais antigo, né, eu quero deixar essa imagem que fica claro para você ver alguns braços de suspensão, principalmente os superiores, lógico, o duplo A, e no caso aqui é o superior traseiro, e aqui na frente você tem o duplo A dianteiro, obviamente. A gente está vendo por cima porque vai ser importante para você entender o que eu quero te mostrar agora sobre essa questão de anti-dive e anti-squat. Primeiro princípio que eu quero que você grave é que anti, contrário, ou seja, evitando, dive, do inglês mergulho, então é o anti-mergulho, quando você vem, freia e não quer que a frente do carro afunde, desequilibrando o movimento de pitch.
ou anti-squat. Lembra de squat, de academia, agachamento? Quando você não quer que a traseira afunde. Por exemplo, numa aceleração, a traseira desce e na frenagem a frente desce. Então, você tem um movimento de desequilíbrio do carro. Então, a geometria de suspensão, que pode ser otimizada desde a fábrica ou nas atualizações que as equipes vão trazendo, procuram desenvolver esse equilíbrio dinâmico do carro. Mas agora, seguindo em frente, para você ver detalhes sobre essa questão do anti-dive, o que você vai ter é as equipes fazendo diferentes setups desses braços de suspensão, tanto na frente como na traseira, e geralmente isso, eu vou ter que sair da frente de novo para não atrapalhar vocês, numa otimização, é bem complexo, mas não é tão difícil de entender. É complexo de executar pelos engenheiros, mas observe aqui que você tem um ponto de gravidade, um centro de gravidade do carro, e olha aqui que você tem a inclinação daquele braço duplo A que você vê na frente em relação ao braço duplo A traseiro, tá? Inclinação, e com isso você chega num cálculo que é justamente para ter o anti-dive. Esse foi um conceito que a Red Bull, nessa geração efeito solo, otimizou desde 2022. Eu venho explicando isso desde a época do que é o conceito dominante da Red Bull, que a partir de 2023, a partir da Áustria, a McLaren começou a otimizar, concluiu isso em Miami 2024 e desde então conseguiu tomar o domínio da Red Bull na Fórmula 1. Então, muitas das coisas que a gente viu nessa geração se explicam a partir do ponto de vista da engenharia. E é bom a gente destacar isso, porque tem gente que acredita que isso se explica do ponto de vista da sabotagem, da falcatrua, porque precisa explicar alguma razão diferente da engenharia ou da técnica de pilotagem para justificar que o seu piloto não está ganhando nessa geração. Bom, não vamos entrar nesse detalhe para não deixar ninguém chateado porque o seu piloto não está ganhando nesse tempo, mas observa a questão da inclinação nessa imagem que fica muito mais claro. Olha aqui o braço de suspensão superior, eu vou até botar na mesma cor que eu coloquei as outras lá, que eu botei o braço duplo A pintado aqui de amarelo, então você tem o superior pegando aqui na manga de eixo, e aqui ainda o superior, o braço de trás do duplo A superior, pegando também na manga de eixo no caso, no chassi do carro. Agora observa que você tem uma inclinação do braço duplo A superior, ou seja, você tem um anti-dive agressivo, no objetivo de evitar o movimento de pitch e equilibrar o carro. Agora, você sempre vai querer que faça um anti-dive agressivo? Não, tem hora que você vai querer a transferência do peso para frente, isso otimiza o carro de repente apontar. Agora, você sempre vai querer esse anti-dive agressivo? Não, não necessariamente. Muitas vezes você vai querer, na verdade, que haja uma transferência de peso para frente, porque você quer que a frente afunde mais, aponte mais, mas por que se fez isso na geração efeito solo? Porque o principal do carro é o assoalho, e tudo que você quer é o assoalho equilibrado, sem os movimentos de pitch e de rolling, para que haja uma otimização do assoalho. O que também, somado ao estilo de pilotagem, que você freia mais cedo, freia menos dentro da curva, tá se ligando? Que o estilo do Hamilton, do Daniel Ricciardo, do Kevin Magnussen, não entra de fato correto nessa geração efeito solo, de frear muito dentro da curva, mas que o uso de um freio motor, tirando a velocidade mais cedo, que é o estilo do Verstappen, se adapta mais a essa geração efeito solo, ou seja, duas coisas estão acontecendo nessa geração. Primeiro, o próprio fato da engenharia otimizar e segundo, o próprio fato do piloto ampliar o seu estilo de pilotagem. Lembra que o Hamilton é colocado acima do Russell na classificação em 2023, segundo ano, e depois ele é superado. A partir daquela época, James Allison volta para a Mercedes, faz um anti-dive agressivo naquilo que ficou conhecido como W14B, o carro melhora, o Hamilton tem uma melhora, o carro fica mais equilibrado, mas logo depois o Russell o supera, entende o sistema também, enfim, mas para o pessoal entender como é importante do ponto de vista de engenharia todas essas questões também. Outros aspectos dessa questão do anti-dive, do equilíbrio, é justamente como as equipes fazem a angulação de forma diferente. Você repara
que a Red Bull, no caso, tem uma angulação muito mais agressiva e muito mais de trazer um ângulo de ataque mais forte do que as outras equipes do grid. O ângulo de ataque da Red Bull, nesse caso, acabou sendo muito mais agressivo e, consequentemente, isso causa um equilíbrio dinâmico do carro, otimizando justamente o efeito solo. Ou seja, do ponto de vista da engenharia, foi a trend, foi o conceito, foi a maneira de fazer correta e que ao longo dessa geração as outras equipes foram entendendo e procurando fazer, mas sempre um passo atrás da Red Bull, até que em 2024 para 2025 a McLaren consegue acelerar esse processo com muita competência e passar à frente da Red Bull. Bom, tem ainda outros detalhes que a gente poderia falar nessa otimização do ponto de vista da engenharia, de curvas de média e alta velocidade, enfim, mas esses pontos são importantes. Você vê que já houve bastante detalhamento, só 2 pontos dos 12 aqui. Tem muita coisa para a gente ver ainda nesse vídeo também, mas eu quero falar com vocês agora sobre a otimização que o piloto pode fazer do ponto de vista das características de curva. Um detalhe que muita coisa a gente ainda vai falar dessa otimização ao longo desse vídeo. Eu vou falar pontualmente algumas coisas agora, mas quando eu falar de freio, por exemplo, vocês vão ver que algumas coisas também podem ser feitas desse ponto de vista de freio. Quando eu falar, por exemplo, de retomada de aceleração, o uso do motor elétrico, eu vou falar da saída de curva. Então, tem coisas para frente nesse vídeo que eu vou mostrar que o piloto pode fazer, do ponto de vista de dentro do cockpit, tanto de otimizar a entrada de curva como saída de curva. Mas nesse ponto eu quero te mostrar um detalhe importante. Com relação à otimização de contorno de curva, eu vou pegar a curva 1 do circuito de Hungaroring, porque o design dessa curva mostra principalmente essa acentuação, né, do contorno, e eu posso te mostrar algumas coisas sobre linha de corrida importantes. Primeira coisa que a gente sempre vê como fã da Fórmula 1 é que o piloto vem na tangência, vem na parte externa da curva, geralmente ele abre e tudo que ele quer é fazer um ângulo de ataque da curva o mais aberto possível, esterçando menos o volante, procurando andar o mais em linha reta possível, ou seja, ele acaba fazendo entrada de curva, ele faz o apex, né, que dá debate, o apex da curva, ultrapassagem, regra, e faz a saída de curva. Tem muita coisa que eu posso falar aqui do ponto de vista de técnica de pilotagem, trail braking, essas coisas assim, mas é um assunto mais assim, demorado para a gente tratar. Vamos focar no tema do vídeo, você vê como é que é rico a gente falar de automobilismo, eu me empolgo aqui, acabando de falando até de técnica de pilotagem e tudo mais. Se eu voltar para a tela, que eu tinha saído da outra aqui, fiquei para fora. Mas vamos entender o que o piloto pode otimizar no contorno de curva aqui. Existem basicamente, no sentido de pilotagem, 3 linhas de corrida que o piloto pode fazer. A primeira linha de corrida a gente chama de ápice médio. Lembra de apex da curva, da regra? Então, o que é o apex da curva? O apex da curva não é um ponto específico dentro do contorno interno da curva. Não é um ponto específico. Eu já vi muita gente explicando isso errado, dizendo que, olha, tá vendo aquela manchinha amarela ali? Tá tudo errado isso. Apex é simplesmente qualquer ponto mais interno da curva que o piloto por dentro pegar. O piloto pode fazer um apex médio, um apex adiantado ou um apex tardio. Isso vai mudar o comportamento do carro. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é escolinha de pilotagem. Isso aqui é beabá, a primeira coisa que se aprende muitas vezes quando você entende a teoria de pilotagem. Falando do apex médio, o piloto vem aberto na tangência e ele vai contornando a curva até que ele faz um apex ou um ápice médio. Então ele pega no meio da curva e, consequentemente, ele vai ter uma parábola muito semelhante na entrada e na saída, principalmente que se a curva for igual a essa aqui, um pouco certinha. Então vamos lá, deixa eu até desenhar de novo aqui, que na hora que eu falei eu fiz um contorno um pouco maior, não é bem assim. Então você tem aqui um apex médio, desenhei errado de novo, pessoal, é que eu tô fazendo com a canetinha aqui, eu não tô fazendo a pilotagem, vou fazer direitinho o apex médio aqui, pronto. Agora a gente tem um apex médio aqui, o piloto até foi um pouquinho para fora ali, mas deixa ele aqui. Então você tem um apex médio. Você repara que a entrada de curva e a saída de curva foram praticamente iguais. Agora você tem também o apex adiantado. Então quando você tem um apex adiantado, que é o que o Alonso fazia em 2005, 2006, porque ele tinha um amortecedor de massa naquele Michelin e o tipo de pneu Michelin também
era interessante, ele faz um apex adiantado. Quando o piloto faz um apex adiantado, ele tem a tendência de sair mais, ou seja, ele ganha na entrada, mas ele perde na saída. Por que se faz eventualmente esse traçado? Depende do setor que ele vai fazer a curva seguinte, isso tem uma variação. Ou então, você ainda pode fazer o apex tardio. Então, o apex adiantado, você quer melhorar a entrada de curva, o apex tardio você vem mais aberto, faz a entrada mais longa, pega o apex tardio e você vai ter uma saída de curva mais fechada. Eventualmente, por exemplo, se você tem uma curva depois para a esquerda, esse tipo de traçado é interessante, porque você já faz o apex tardio preparando a tangência para a próxima curva. Vocês aí que são pilotos de kart e estão com dificuldade, já pega essa dica aqui. Então você carrega mais velocidade para a entrada da curva, para dentro da curva e faz um contorno melhor. Tudo isso aqui, pessoal, vai mudar o comportamento dinâmico do carro. Aquele movimento de rolling, pitch, os desequilíbrios do carro, vai mudar o comportamento. Você vai, por exemplo, se o piloto tem um assoalho, tudo que ele quer no efeito solo é carregar mais velocidade para dentro da curva, porque quanto mais velocidade, lembra do princípio aerodinâmico? Quanto mais velocidade, mais o que? Carga aerodinâmica. Então, se você quer mais velocidade, talvez seja interessante você mudar a linha de corrida para você carregar mais velocidade para dentro da curva, já que você vai ter mais velocidade nesse trecho, vai ter mais pressão aerodinâmica para a saída. Aí você quer mais pressão aerodinâmica na saída de curva, mais velocidade na saída de curva, faz um apex tardio, mais velocidade, mais pressão na entrada, faz um apex adiantado. Então o piloto ele vai otimizando, adaptando, mexendo no carro a partir da sua tocada, e esse é um dos primeiros tópicos que ele pode fazer na otimização na questão do contorno de curva de média e alta velocidade. Agora, existem outras coisas que ele pode fazer do ponto de vista de mexer na engenharia do carro a partir do volante. Tem ajustes no volante que ele pode fazer, eu vou mostrar isso agora para vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando todos os botões do Fórmula 1. Vou deixar na descrição e também no final desse vídeo eu vou te dar algumas recomendações de vídeo que você pode continuar assistindo para conhecer, mas uma das modificações que o piloto pode fazer a partir do volante é com relação ao diferencial. Você tem aqui, ó, por exemplo, nesse volante da Mercedes, esse da esquerda é o diferencial de entrada de curva, esse da direita é o diferencial de meio de curva e esse aqui, no caso, o diferencial de meio de curva. Eu acho que eu falei repetido aqui, falei errado aqui na entrada de curva, porque aqui é high speed, tá? Velocidade diferencial para curvas de alta. Esse aqui você tem a entrada de curva, o diferencial para a entrada de curva, e aqui o ajuste do diferencial para meio de curva. Acho que agora ficou claro aqui cada ponto. Então o piloto ele pode mexer numa engrenagem do carro que você também tem no seu carro de rua, que chama-se diferencial. O que o diferencial faz no comportamento dinâmico do carro? Quando um carro faz um contorno de curva, o que você quer é que a roda externa, aqui representada pela roda direita, a roda azul, perdão, da roda da direita, aqui na minha direita, mas a roda azul, que é de fora, né? O carro está fazendo o contorno no sentido horário, então a roda de fora ela tem que girar mais do que a roda de dentro. Então o que o diferencial faz? Quando você vai fazer um contorno de curva, a roda de fora gira mais do que a roda de dentro. Quanto mais o diferencial estiver solto, mais isso vai acontecer, ele vai fazer um contorno de curva melhor. Mas se ele quer otimizar para a curva de média e alta, com menos raio, ele vai travar mais o diferencial. Quem joga aí o videogame da Fórmula 1 já viu isso. Quando você deixa o diferencial solto, o carro pode rodar mais. Quando você deixa o diferencial mais travado, ele roda menos, ele tem um melhor contorno de curva de média e alta. O pessoal que faz arrancada, diferencial blocado, porque tudo que ele quer é em linha reta. Então, uma das otimizações que o piloto pode fazer a partir do carro dentro novamente, mexer no diferencial para entrada de curva, mexer no diferencial para curvas de média e alta e mexer no diferencial para meio de curva, sendo uma das modificações
que o piloto pode fazer para otimizar as características de contorno de curva. Bom, terceiro dos 12 setups, muito detalhe, tem muita coisa para mostrar para vocês nesse vídeo. A gente vai falar agora sobre o setup clássico de chuva versus o setup para pista seca. O que se faz de diferente entre um setup e outro e o que pode ou não pode mudar em termos de parque fechado. Geralmente quando eu faço uma live, geralmente na quinta ou na sexta-feira, na véspera de um final de semana, e tem uma previsão de chuva para domingo e seco na classificação, essa é a pergunta que mais me fazem. O que pode mudar? O que você escolhe? Você escolhe o setup de chuva, escolhe o setup de seco? Como é que anda com o setup de seco na chuva? Então vamos entender com relação a essa questão do setup de chuva, algumas diferenças. Setup clássico de chuva. Isso eu estou falando no sentido até geral, mas também se aplica na Fórmula 1. Algumas coisas que você faz. A primeira delas, obviamente, maior carga aerodinâmica. Isso não é difícil de entender. Quanto mais carga aerodinâmica, mais equilíbrio você vai ter para o carro. É o que você quer, ter mais carga aerodinâmica. Então, o que se vai fazer? Uma das coisas, maior ângulo de asa, maior inclinação de asa. Ah, mas aí como é que faz se o cara está em sistema de parque fechado? Ele fez com a asa no seco no sábado e no domingo ele não pode, né? Tem um parque fechado. Isso aí tem que ser entendido uma coisa. O que não pode no parque fechado é você mudar a especificação das asas, dianteira e traseira. Então, vamos lá. Você tem a asa tipo A na frente e a asa tipo A na traseira. E você bateu na classificação. Você pode trocar essa asa? Pode. Só que você tem que trocar para de mesma especificação. Então você tem que ter uma segunda asa tipo A na frente e uma segunda asa tipo A na traseira. Se você trocar para uma asa tipo B, você vai pagar punição. Mas a inclinação você pode mudar. Qual é a prova disso? Quantas vezes vocês já viram corrida que na hora do pit stop vai o mecânico e dá um giro para aumentando a asa ou tirando a asa na hora do pit stop. Então, eles estão em sistema de parque fechado naquela hora, é possível fazer isso, tanto na asa frontal quanto na asa traseira. O que você não pode é mudar a especificação. Então, uma das coisas que você pode acabar fazendo num setup de chuva do seco do sábado para eventualmente a chuva no domingo é aumentar um pouco o ângulo de asa sem prejuízo para o parque fechado. Outra coisa, a elevação da altura do carro. Isso aqui é um complicador muito sério nessa geração de efeito solo. Tem um exemplo que eu sempre dou, que eu esqueci de deixar aqui na câmera, mas eu vou pegar rápido aqui o meu aferidor de altura do carro. Pronto, eu trouxe o meu aferidor de altura do carro, que é a minha caneta Bic. Em 2022 para 2023, para resolver os problemas do porpoise, a FIA fez uma alteração de alterar a altura do Fórmula 1 nessa pontinha, só essa abinha aqui da Bic, que é a elevação da altura do carro para tentar reduzir o porpoise. Você vê como o Fórmula 1 é sensível, é só essa parte assim. Quando você eleva a altura do carro, lembra lá do princípio de geração de carga aerodinâmica? Se você elevou a altura do carro, o que acontece com o efeito solo? Menos carga aerodinâmica. Então a grande problemática de um carro de Fórmula 1 nessa geração é justamente que quando você eleva a altura do carro, você também prejudica o efeito solo. Ou seja, o setup de chuva, embora seja de elevar a altura do carro, e eu já vou explicar do porquê isso, você acaba prejudicando o efeito solo. E por isso, por exemplo, quando você coloca um pneu de tipo azul, que tem as ranhuras, ele tem um diâmetro maior por causa das ranhuras, a elevação da altura do carro também, outro prejuízo para o desenvolvimento no Fórmula 1, no efeito solo, por isso eles preferem andar com pneu intermediário. Mas um outro motivo pelo qual você faz a elevação, melhor dizendo, do carro, é porque você também ganha um raio maior dos efeitos de suspensão, ou seja, o amortecedor, a mola e tudo mais, eles têm uma amplitude de trabalho melhor, o carro continua podendo copiar melhor o asfalto, tendo mais malemolência e equilíbrio, que é outra coisa que você faz, você amolece a suspensão do carro e você equilibra ele no contorno de curva. Mas esse é que é um ponto problemático, um dilema quando se fala de efeito solo. Elevar a altura do carro é um setup de chuva, mas é um setup
oposto do que se quer fazer com o efeito solo. Daí um dos motivos pelo qual tem problema efeito solo nessa geração. Como eu já adiantei para vocês, amolecimento da suspensão. O que você quer fazer é que o carro copie melhor o asfalto. Esse é outro princípio que se aprende desde o kart. No kart você também amolece o chassi, usa um chassi mais macio, usa um banco que mexe também na malemolência do chassi, você mexe também no tipo de eixo traseiro. O chassi do kart é de cromomobedilênio, você mexe também nessa maleabilidade no objetivo de optimizar a questão de chuva. Mesmo princípio que se faz quando se trata de um Fórmula 1. Você vai fazer o amolecimento da suspensão. E aí você está restrito, porque você não pode fazer isso no sistema de parque fechado. No sistema de parque fechado, isso aqui é uma das questões que não pode mexer. Então, o piloto está restrito a ter que se adaptar, eventualmente, a um tipo de suspensão mais enrijecida na chuva, e aí que tem o diferencial. Por exemplo, quando a gente lê ou sabe a informação oficial, uma equipe está com setup de chuva. Você não está vendo visualmente, às vezes, uma asa mais inclinada do que a outra, ou a elevação da altura do carro, até porque na elevação seria milimétrica, não dá para ver muito a olho nu mesmo, mas eles estão com um amolecimento maior, um enrijecimento mais da suspensão. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre como funciona a suspensão de um Fórmula 1, mas eu vou deixar na descrição alguns vídeos que complementam o que vocês estão ouvindo agora. Eu tenho um vídeo que explica como funciona a suspensão de um Fórmula 1, esse funciona com barra de torção, e o mecânico, quando quer amolecer ou enrijecer a suspensão de um Fórmula 1, ele troca essa barra de torção, e tem explicado num vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, confere depois na descrição que tem essa explicação. Mas seguindo aqui sobre a questão do setup clássico de chuva, outra coisa que você faz é menor pressão de freio. Obviamente, tudo que você quer é que o carro trave menos as rodas e também que ele mexa. Lembra aqueles movimentos de pitch, rolling? Quando você faz também essa mexida no freio, você quer mexer menos no comportamento do carro, ele ficar mais equilibrado, você dá menos pressão de freio, você vai andar naturalmente a uma velocidade inferior. E a questão aqui que eu deixei um ponto de interrogação é a calibragem dos pneus. Você também mexe na calibragem dos pneus. Só que esse ponto de interrogação é engraçado pelo seguinte: eu, na minha experiência amador / profissional, eu já andei na chuva com maior calibragem e com menor calibragem. Isso aqui é teste. Você tem que ir para a pista e testar. Tem uma história até que o Senna, em Mônaco, isso foi dito numa das biografias que eu já li do Senna, Mônaco, 1984, uma das coisas que ele pediu naquele Toleman, que teve aquela performance impressionante, foi aumentar a pressão dos pneus, a calibragem dos pneus. A ideia dele, ele faz até com a mão, que quando você aperta um pouco mais a mão, as ranhuras, elas ficam mais fixas, e seria isso que aconteceu com o pneu de chuva. Enfim, não sei se isso é folclore ou não, mas é fato escrito isso em uma das biografias dele. Mas eu também já andei de pneu com maior calibragem, deu certo, eu andei com pneu com baixa calibragem, deu certo. Isso melhora o comportamento do carro, é uma coisa que se pode fazer de setup na hora que você vai preparar o carro, mas não é um fator certo, você tem que testar. Às vezes funciona para mais ou menos. E por que funciona para mais ou menos? Qual é a lógica de variar? O asfalto. Às vezes o asfalto mexe também, o tipo de pneu que você está usando, um fabricante diferente, isso é muito diferente quando se trata de calibragem. O maior uso do freio motor, eu vou falar sobre isso mais à frente nesse vídeo também, tá? Eu vou falar sobre freio motor, principalmente no equilíbrio dinâmico do carro. Então, você vai ter ali uma questão de quando você mexe com o freio motor, lembra do movimento de pitch? Você faz com que o carro afunde menos à frente, incline mais ou menos, então você equilibra mais o carro. Freio motor, o que é freio motor? Quem já desceu uma ladeira aí, engata uma segundona numa serra, engata uma terceira, dá uma engrenagem mais baixa de marcha para segurar o carro na descida de uma serra, segurar o carro numa descida da ladeira e não depender o tempo todo do pedal de freio, que o freio pode esquentar, você sofre acidente, e você fazendo uma reduzida não desce na banguela, né? A famosa banguela. Então, você tem o maior uso do freio
motor nessa circunstância. E, por último, um remapeamento do motor elétrico na saída de curva. Isso é uma outra coisa que eu vou falar de otimizações futuras ainda nesse vídeo, mas só para jogar uma explicação para vocês, quero mostrar um gráfico. Eu eventualmente vou voltar nessa imagem para uma outra questão, mas essa curva, o hairpin no circuito do Canadá, ele é muito emblemático para explicar nessa questão de remapeamento do motor para chuva. Por exemplo, se o piloto ele vem geralmente daqui, faz a tangência, faz o contorno de curva e na hora da saída de curva, se você der um pé muito forte aqui, você pode acabar patinando as rodas traseiras e perdendo, né, o embalo. Então tudo que você quer fazer é um remapeamento do motor para a saída de curva, de maneira que quando você sentar o pé no acelerador, a descarga de potência vai ser mais progressiva e suave, consequentemente menos transferência de potência para os pneus traseiros, menos patinar, o que nas antigas os pilotos faziam no pé, ou seja, dá uma dosada devagar no acelerador para não patinar as rodas traseiras, não rodar, o que muitas vezes os rookies, os novatos da Fórmula 1, acabam cometendo esse erro, porque o Fórmula 1 é mais sensível do que o Fórmula 2 e acabam incorrendo em uma rodada ou uma derrapagem. Passando agora para o nosso segundo slide, indo para o quinto, sexto, sétimo e oitavo setup e seus detalhes, muita coisa nesse vídeo, eu falei para vocês que seria um vídeo rico. O que o piloto pode fazer em termos de otimização para a pista molhada? E aí a gente vai voltar de novo naquela curva lá da Hungria para eu explicar algumas coisas para vocês. O traçado clássico no seco, vamos tomar aqui o ápice médio como exemplo. Você vem na tangência, faz entrada de curva, faz o ápex da curva e sai de novo aberto, fazendo o contorno de curva, traçado clássico do seco. No entanto, quando se trata de uma pilotagem na chuva, o que você não quer é misturar água com borracha. O carro, independente de Fórmula 1 ou não gosta de passar em cima do traçado normal onde está emborrachado, ou seja, quanto mais os carros vão passando, vai ficando emborrachando, então tudo que você quer é não passar nessa linha verde aqui do traçado seco. Enquanto você até está passando aqui em cima em linha reta, não tem tanto problema, o problema é quando você esterça o volante. Então normalmente os pilotos fazem o quê? Eles fazem cruzando a linha. Então você sai do traçado, você não tem contato com o traçado de seco, faz a curva um pouco mais aberta e quando você vai para o outro lado, você cruza o caminho o mais rápido possível em linha reta e faz o contorno de curva, às vezes um pouco beirando o traçado de seco, mas o que você quer é evitar ao máximo passar em cima do traçado de seco, que é o caso que aconteceu aqui. Pouco se utiliza o traçado de seco. Embora, às vezes, você também possa identificar que o traçado de seco funciona, e que é raro acontecer, mas acontece. Por isso o piloto tem que testar. Acontece algumas vezes na Fórmula 1, como por exemplo naquela curva inclinada de Zandvoort, que você não tem opção, você não vai passar por dentro, você vai passar por cima da parte normalmente que se faz no seco, então o piloto tem que ter mais cautela, mais prudência, mais habilidade, quando ele de fato precisa usar o traçado de seco. Mas normalmente, uma das otimizações que o piloto vai fazer nessa questão de pista molhada é justamente um traçado cortando o trecho seco ao invés de passar por cima dele. Falando agora da questão do setup de ganho de tração na retomada e saída de curva. Isso aqui é uma coisa que muita gente confunde quando fala o setup. Às vezes até na transmissão você pode ver, o narrador às vezes fala, olha, esse motor tem uma arrancada e tudo mais, e na verdade às vezes não tem nada a ver com o motor. Pode ter a ver, por exemplo, com a parte de suspensão. Se você amolecer um pouco mais a suspensão traseira, vai ter a tendência de copiar um pouco mais e ele sair um pouco mais tracionado. Isso pode ter a ver com suspensão e por isso muitas vezes aqui no canal, quando tem alguma análise de pistas que tem um contorno de curva mais acentuada, como a curva 1 de Austin, por exemplo, e tem alguma equipe como característica um retracionamento maior por conta da suspensão mais amolecida, que a gente vai identificando ao longo da temporada, eu aqui no canal faço uma previsão de que determinada equipe vai ter mais facilidade ou não naquela pista, como foi, por exemplo, o caso da Ferrari
2022, 23, que ela tinha uma suspensão um pouco mais amolecida. Isso acontecia também com a Haas, que usava a mesma suspensão traseira mais amolecida e, consequentemente, ela tinha uma melhor saída de curva e todo mundo dizia que a Ferrari tinha uma capacidade de retracionar muito grande e tinha a ver com a suspensão da Ferrari, mesmo problema de suspensão que dificultava para ela a vida de evitar a degradação de pneus, porque com o chassi mais enrijecido, ela precisou amolecer a suspensão por causa daquilo e, consequentemente, teve um ganho com isso. Eu sei que é muita informação, mas é daí, pessoal, que a gente vai conseguindo prever e acertar algumas coisas por causa desse olhar clínico em cima da questão do setup do carro. Então, uma das coisas que se pode fazer de setup, e isso aqui dá para fazer no final de semana de corrida, lógico que tem coisas que são do conceito essencial do carro, mas é você amolecer a suspensão. Mas uma outra coisa que normalmente é o que se faz e que coaduna com esse segundo ponto aqui, defesa de posição contra o rival na zona de DRS. Isso aqui, a questão de retracionar, está ligado com a defesa de posição quando se trata do motor elétrico. O piloto pode, junto com o seu engenheiro, fazer um setup de despejar mais potência elétrica. Lembra do setup para evitar o contorno na chuva? Que você dá menos potência elétrica ou uma potência elétrica progressiva no remapeamento. Em contraponto, você, numa defesa de posição, você tem o seu rival na zona do DRS, ele vai abrir o DRS, o que você faz? Na saída de curva, você despeja uma potência maior. O mapa de motor faz com que a parte elétrica despeje essa potência maior na saída de curva, e aí você abre uma distância, quando ele entra no DRS, ele não consegue te atingir e te ultrapassar. Eu vou te mostrar um exemplo de que aconteceu isso na Fórmula 1 e vou te mostrar agora na engenharia do carro, aonde que é feita essa localização, qual é o componente. Eu estou falando do MGU-K, então vamos explicar uma coisa de cada vez. Você deve estar lembrado dessa disputa entre Max Verstappen e Lando Norris no Grande Prêmio da Áustria de 2024, inclusive com alguns episódios bem controversos daquela disputa, mas você deve lembrar que nessa disputa aqui, o Norris tinha dificuldades de ultrapassar o Verstappen mesmo com o DRS aberto. E aí vem aquela segunda-feira do pessoal, estão trapaceando, tem alguma coisa errada e tal. E quando a gente vai ver o contato no rádio entre o Verstappen e o Gianpiero Lambiase, seu engenheiro, eles começam uma estratégia de defesa em cima do Norris, justamente mexendo no mapa elétrico para que na saída da curva 1, Verstappen tivesse uma melhor saída, na zona de DRS, Lando Norris estivesse mais distante, e quando chegasse na curva 2, ele conseguisse uma distância suficiente para fazer a sua defesa de posição. Nessa modificação do mapa de motor, isso é alterado o comportamento, por exemplo, do MGU-K, e aí eu vou te mostrar duas variantes dele que são importantes, tanto na frenagem de curva quanto na retomada de aceleração. Quando a gente olha um motor da Fórmula 1, e repito, eu tenho conteúdos aqui no canal explicando completamente como é o motor de um Fórmula 1, eu vou deixar na descrição, vídeo no final do conteúdo para você saber, mas quando você olha o diagrama todo de um motor agora da Fórmula 1, uma das coisas que você tem é esse aqui embaixo, o MGU-K, o motor que trabalha a parte de recuperação da energia dos freios, e ele que é utilizado na hora dessa defesa de posição na saída de curva e também no freio motor. MGU-K, Motor Generation Unit Kinetic, que pega do movimento do carro, da questão dos freios, ele absorve a energia, armazena na bateria que está atrás da minha imagem ali, e quando ele precisa usar como potência, ele aplica. O MGU-K, você pode reparar pela posição dele, ele é esse componente aqui, ele está numa posição ligado, conectado diretamente à árvore de manivelas do carro, ou o virabrequim, ou propriamente a árvore de pistões do carro. Quem entende um pouquinho da parte mecânica sabe que eu estou falando dos pistões, tem o virabrequim, o MGU-K se conecta exatamente nessa árvore de manivela, então quando você quer uma potência, ele despeja a potência exatamente no virabrequim. Simplificando para vocês que talvez não entendam tanto da parte mecânica, pensa na bicicleta, você está pedalando, então suas pernas são os pistões, né? Lembra de V6, V8, V10? Então, 4 pistões para cada lado em posição em V trabalhando e o virabrequim trabalhando, a árvore de manivela. O MGU-K se conecta direto a essa árvore de manivela. Quando você quer potência, ele despeja exatamente, mal comparando, mas para vocês entenderem,
na pedaleira da bicicleta. Imagina que você está pedalando a sua bicicleta, você quer mais potência, e o MGUK vai lá no pedal da sua bicicleta e dá uma potência maior para você. Então você ganha um ganho ali. Aí é que o piloto faz esse tipo de otimização para a defesa de posição na zona do DRS. Essa é uma das formas. Outra coisa é que o MGUK conectado exatamente na árvore de manivelas, né, do carro, você também utiliza ele como freio motor. Vocês viram que eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo sobre freio motor. Então, como eu falei lá no início do vídeo, tem coisas que eu vou ter que falar novamente na frente para vocês entenderem. Então, o MGUK, voltando especificamente nesse setup, nessa otimização, ele funciona, por exemplo, para um ganho na retomada de tração na saída de curva e, consequentemente, pelo mesmo princípio, uma defesa de posição contra o rival na zona do DRS e complementando, eu vou explicar isso mais um pouquinho mais frente, na hora de você otimizar também o freio motor. E você pode se ligar agora que quando você otimiza o freio motor, você mete menos o pé no freio, o que acontece? Lembra do anti-dive? Ele mergulha menos, então você mergulha menos o carro. O que um piloto como o Verstappen reclama muito? Downshift, redução de marcha. Tudo que ele quer usar é o freio motor, para o carro fazer menos dive. Ele mais equilibrado, ele otimiza a plataforma do carro efeito solo, faz o contorno de curva. Estilo de pilotagem. Entende como as coisas vão se explicando melhor quando você mergulha com mais paixão na engenharia, na pilotagem, do que no fanatismo de tentar explicar tudo com base em sabotagem, rumores e notícias estapafúrdias, insano e tudo mais, que o pessoal gosta de jogar na cabeça de vocês. Mas você é inteligente, para de cair nessas histórias e cai aqui dentro na engenharia que você vai entender muito do que acontece na Fórmula 1. Bom, vamos entrar agora no 8º tópico dos 12. Eu ainda tenho muita coisa aqui para tratar com vocês no próximo slide. A gente fala de gestão de pneus, setup de freio ao freio motor de novo, ajuste de estratégia. Muita coisa a gente ainda vai falar nesse vídeo, mas agora eu quero tratar com vocês sobre a otimização do piloto durante ultrapassagens e defesas. Novamente, eu vou apelar para aquela imagem lá da curva da Hungria para explicar algumas coisas para vocês. Durante defesa de posição e ultrapassagem, além desses setups que o piloto pode fazer, ele pode fazer alterações nas linhas de corrida. Novamente, vamos voltar para aquele princípio do apex, né? O apex médio, o apex adiantado e o apex tardio. Você já entendeu, você fez a escolinha de pilotagem aqui desse vídeo um pouquinho antes, e você já entendeu que quando, por exemplo, você faz um apex adiantado, você vai ter, vindo na tangência, faz o apex adiantado, qual é a tendência que você vai ter? De fazer uma parábola mais aberta na saída de curva. Então você ganha na entrada e perde na saída. Consequentemente, se você não tem tanta tangência, você, por exemplo, vem muito fechado por aqui defendendo, você faz essa defesa e você vai espalhar mais na saída. Então o piloto que está tentando te ultrapassar, ele pode usar uma estratégia de ultrapassagem ou de defesa. Por exemplo, você vem perseguindo ele para fazer a ultrapassagem, você joga por dentro para fazer a ultrapassagem, mas de forma inteligente ele dá uma fechada em último momento para te tirar a tangência. Se você acaba fazendo o seu apex adiantado, você chega aqui e faz seu apex adiantado, tem a tendência de espalhar, então uma coisa que ele pode fazer é te acompanhar até esse limite, fazer mais aberto e fazer um X e retomar essa posição. São os duelos que acontecem na pilotagem. Outra coisa que às vezes pode acontecer, eu deveria até ter colocado uma outra imagem de curva, mas só para exemplo aqui para vocês, imagina, por exemplo, que aqui você teria um S, tá? Você tem uma curva que vai para o outro lado. Então, uma das coisas que pode acontecer é o piloto usando da regra, da estratégia, Verstappen faz muito isso, ele tira a tangência do piloto que vem por dentro, ou seja, faz a mesma tática de fechar a tangência. Esse piloto de azul, então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter a tendência de espalhar um pouco mais. Pela regra, se ele não pega o apex, e ele, ou pelo menos se ele está fazendo a ultrapassagem, ele é obrigado a deixar espaço. Se ele vai espalhar e não deixar espaço, porque ele tem a tendência de espalhar, então ele não vai deixar espaço, o que esse piloto faz? Pode cortar caminho por dentro e retomar a posição. Quer ver um exemplo disso? Largada do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 2025, quando o Verstappen faz essa manobra,
corta o caminho na primeira chicane, ele devolve a posição? Devolve, mas por conta da fechada na grama que ele deu no Norris. Mas entende como que o piloto começa a raciocinar algumas situações de ultrapassagem e defesa de posição, seja por dois princípios. Por princípio da pilotagem, dos ápices das linhas de corrida, ou também por princípio do regulamento. Então, é uma coisa que eu quero destacar para vocês, extremamente importante. Vira e mexe, o debate gira em torno do que foi legal, ilegal, punição, não punição, regra ou não regra, e a gente perde muito da ciência, da arte de pilotar quando a gente assiste uma corrida. Isso é uma coisa que me incomoda muito, é um parênteses que eu quero fazer aqui. Não daquilo que é perguntado aqui nas lives do canal, mas no sentido geral. Eu vejo muita gente preocupada com caráter do piloto, ética e essas coisas, não que não seja importante, mas muitas vezes o que o piloto está fazendo é que ele não está num autorama, onde cada um tem uma linha fixa. Os pilotos cruzam linhas de corrida exatamente nessa disputa que eu estou mostrando aqui para vocês. E a gente perde muitas vezes de discutir a genialidade do piloto. Nessa mesma curva, não nessa mesma curva, porque no passado com Senna e Piquet era aqui atrás a curva original, nós tivemos a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1, quando Nelson Piquet ultrapassou Senna por fora jogando de lado. E aí, se fosse talvez nessa geração atual, os mais emocionados estariam discutindo a ética do Piquet, o fato dele ser um dique vigarista ou não, e menos a genialidade dele ter feito aquela ultrapassagem, tirando a linha de corrida de Senna, jogando o Senna também pequena parte da sujeira, a tática de pegar um vácuo e toda essa ciência de pilotagem. Então, um apelo para vocês, vamos nos ligar um pouco mais nessa arte de pilotar do que tentar ficar encontrando bruxa no meio dessa história toda. Bom, nós vamos entrar agora nos últimos pontos aqui, nos 4 últimos dessa sequência de 12 setups com detalhes que a gente está falando, e eu vou conversar com vocês agora sobre a questão da gestão de pneus a partir da construção do carro, um assunto amplo, eu vou tentar sintetizar bastante para vocês, e também a gente vai falar da gestão de pneus por parte da otimização do piloto da pista, ou seja, duas realidades, uma na parte da fábrica, na construção do carro, e a outra na própria pista de corrida. Eu vou mostrar para vocês agora um princípio básico, fundamental, quando se trata de pneu na construção de um carro. Isso é um pedacinho de um conteúdo exclusivo que eu tenho para os membros do canal, que eu geralmente tenho lives e vídeos exclusivos aqui. Aliás, se você quiser um pouco mais de conteúdo, esse conteúdo inclusive está bem amplo, eu convido você a se tornar membro do canal. Você pode clicar aí agora em Seja Membro e você vai ter 4 categorias: mecânico, engenheiro, pilotos e o Academy. Cada um com uma playlist diferente, mas por R$5 mensais você já pode se tornar um membro mecânico, ter acesso a lives e vídeos exclusivos do canal e ainda participar lá no nosso grupo de Zap, interagindo comigo e com uma turma de apaixonados também. Então, clica no Seja Membro, eu vou te dar uma palhinha aqui nesse conteúdo, daquilo que eu mostro do conteúdo exclusivo, sobre essa questão de pneus, a partir da construção do carro, um conceito inerente a todo automobilismo. Pense no sentido de quanto de aplicação de energia se coloca no pneu. Por hora, não tenta entender o que é energia. Vai ficar mais fácil ao longo da explicação você entender do que eu estou falando. Mas tome pelo seguinte princípio. Eu estou falando de quanto de energia você está aplicando no pneu e isso acontece pelos seguintes princípios. Primeiro, a questão da temperatura. Quanto mais a temperatura, mais energia. Quanto mais temperatura, vai gerar mais aderência também vai ter uma correlação com consumo e degradação. E para chegar a todos esses fatores, o que seria a tal da energia? São vários fatores que o engenheiro vai considerar: a construção do chassi, a geometria da suspensão, a geometria da direção e do carro como completo, fatores de aerodinâmica, calibragem de pneu. Lembra que eu falei na questão de chuva também da calibragem? Aliás, calibragem tem uma relação direta com a aderência. Quanto maior a calibragem, maior a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a aderência. Tá vendo? A correlação aqui é uma ciência bem interessante. E, logicamente, as questões das características do asfalto. Uma vez feito isso, observe o que no gerenciamento de pneus, quando a gente está falando aqui do que a gente disse antes sobre temperatura, quanto mais elevada a temperatura, mais você vai chegando, então, no aquecimento ideal de pneu para que você chegue na faixa ideal.
A gente fala muito aqui no canal, e vocês já leram em outros artigos de outros lugares, a tal da janela de performance. Todo componente tem uma janela de performance. No caso, os pneus também têm uma janela de performance. Eles não podem ser tão frios ou tão quentes. Ele tem uma janela ideal de performance. Todo o carro como um todo tem uma janela ideal de performance. Eu vou maximizar aqui para vocês verem, por exemplo, essa faixa aqui dos pneus C3 médio, C4 macio e C5 macio. Observa que você tem na coluna da esquerda, ou nas colunas da esquerda, o coeficiente de temperatura. Então, com 85 graus no pneu C3 médio, você tem 100% de aderência. Subiu 10 graus, você ainda tem 100% de aderência. Então, tem uma janela de performance maior. Mas quando você tem, por exemplo, aqui 85 graus do pneu C4, você só tem essa janela de performance. Se você mexe 10 graus para mais ou 10 graus para menos, você já sai da faixa ideal de performance. E essas questões que eles vão ter que pensar é no conjunto de todos esses fatores. Vamos tentar simplificar um pouco mais agora? Simplificar até certo ponto, porque a engenharia de um Fórmula 1 é bem complexa. Ele vai pensar todos esses fatores, primeiro pela questão da indentação e também da questão da adesão molecular. É um nível químico da maneira como o pneu vai funcionar, e isso é um pensamento que vem desde a fábrica. Por indentação, a gente entende que é a capacidade do pneu moldar-se ao asfalto. Eu vou mexer aqui na minha tela, que eu quero sair da frente, porque eu vou mostrar para vocês um outro fator aqui, que por indentação molecular, a gente está falando da interação entre o composto e o asfalto no nível molecular. Eu li uma vez num livro sobre engenharia, eu tenho até aqui um deles aqui na tela, dos vários livros que eu tenho, que uma explicação para tentar, ilustrar para o pessoal o que seria essa indentação a nível molecular é como se você passasse geleia no pão. Passa a geleia no pão, passou, agora tira a geleia do pão. Você não tem como tirar um nível completo sem ter comprometido o nível de composto da molécula da geleia. Eu sei que é uma explicação meio muito simplória, mas é para você entender essa amplitude do que o mecânico, ou melhor dizendo, o projetista está falando. Então é a capacidade de moldar-se ao asfalto e também a interação do composto com o asfalto em nível molecular. Acha que acabou por aí? Não. Tudo isso ele vai pensar em outros fatores também, como por exemplo, o que isso vai representar de perda de energia em forma de temperatura. Em outras palavras, superaquecimento. Algo que a gente já viu na Fórmula 1 recente, quando o pneu superaquece demais, todos esses fatores de indentação, adesão molecular, eles vão por água abaixo. Ou seja, o que você vai mexer na construção do seu carro para otimizar esses fatores e, consequentemente, você não ter um superaquecimento, é o pensamento do engenheiro. Outro fator, uma coisa que em grego vem do histerese, que é uma palavra que significa retardo. Vamos entender isso aqui, o pneu ele se contrai e ele volta, mas ele pode voltar muito rápido, voltar devagar e ele não perde a sua forma. Quando o pneu perde a sua forma, ele perde a sua performance também. Então é outro fator que é colocado aqui na questão da construção do carro. E também, eu vou ter que sair mais da frente aqui para não atrapalhar, vou para outro canto aqui, vou ficar meio torto, mas não vou atrapalhar, é o módulos do pneu. É literalmente aquilo que você vê ali na Fórmula 1. Pneu macio, pneu médio, pneu duro. Ou seja, dependendo do tipo de pneu, tudo isso aqui vai ser modificado. Então o engenheiro ele tem que pensar nesses fatores também quando se trata de mudar o tipo de composto do carro. Ou seja, entende que quando a gente fala da gestão de pneus a partir da construção do carro, muitas vezes os engenheiros e projetistas não conseguem mudar a coisa no meio da temporada, às vezes até conseguem com as atualizações, mas isso não é tão fácil. E é por isso que aqui no canal, muitas vezes, quando algumas explicações, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, gente, infelizmente, isso provavelmente só vai ficar para o próximo chassi da temporada. E aí tem um pessoal emocionado que diz que a palavra infelizmente que eu usei é porque tem o viés do torcedor. Quando você diz que infelizmente a Mercedes só pode mudar a partir da próxima temporada, ou infelizmente a Ferrari, ou infelizmente a Red Bull, depois que perdeu o domínio para a McLaren, você está com viés de torcedor. Quando na verdade, pessoal, o que eu quero fazer é te explicar engenharia.
Falando sobre engenharia, vamos falar um pouquinho mais sobre a gestão dos pneus por parte do piloto. O que o piloto pode mexer nele, na pilotagem, e isso ter uma realidade para os pneus na pista, no final de semana. Algumas coisas que o piloto pode fazer, ele principalmente pode fazer na hora da retomada de aceleração, quando se diz dos pneus traseiros. Colocar temperatura nos pneus traseiros é, de certa forma, não tão simples, mas mais fácil do que colocar temperatura nos pneus dianteiros. O problema do pneu traseiro é tirar temperatura, porque tirar temperatura significa você andar mais lento. Ou seja, o piloto tem mais dificuldade na gestão de temperatura, de tirar temperatura do pneu traseiro do que colocar. Porque para colocar, por exemplo, o piloto pode fazer algumas mudanças na sua tocada, ele pode sair com uma marcha mais reduzida da saída de curva, o que consequentemente vai colocar mais energia nos pneus traseiros. Lembra da questão da temperatura? Mais energia, mais temperatura, mais aderência, mas tem que tomar cuidado com o superaquecimento, usar uma marcha mais baixa. Ele também pode fazer um controle no volante, que é o seguinte: no volante de um Fórmula 1, dependendo de cada modelo, você tem alguns componentes que você pode mexer no torque do carro, ou seja, na entrega de potência na saída de curva, por exemplo, o que vai fazer com que ele otimize a entrega de potência e ajude a colocar mais temperatura nos pneus traseiros. É lógico que fatores de engenharia, como enrijecer mais a suspensão, também coloca mais temperatura, tira a temperatura, porque aplica mais energia, então coaduna entre o piloto e o carro. Mas falando especificamente por um piloto, ele também esterçando menos o volante, lógico que ele tem que fazer curva, ele coloca mais ou menos temperatura nos pneus dianteiros. Então ele consegue administrar melhor os pneus dianteiros nesse sentido do que os traseiros. Mas como o equilíbrio do carro depende muito do pneu dianteiro, é mais difícil a gestão da temperatura por parte de um piloto com os pneus dianteiros do que dos pneus traseiros. Falando agora do nosso penúltimo tópico aqui com relação ao setup de freios e o freio motor que o piloto pode fazer nas técnicas de pilotagem, em parte isso aqui tem a ver com o carro, em parte isso aqui com a tocada do piloto. Você chegou nesse ponto aqui e já ouviu muito sobre isso ao longo desse vídeo. Com relação ao setup de freios, eu repito, eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre o brake balance, o brake bias, a pressão de freio que o piloto coloca mais para frente ou mais para trás, mais pressão de freio ou menos pressão de freio, e tudo isso mexe no equilíbrio do carro. Isso tudo o piloto pode fazer a partir do volante, e eu já tenho um vídeo aqui que eu mostro, está na descrição, mas também essa questão do freio motor. Lembra que ao longo do vídeo eu expliquei para vocês que com o freio motor, que é o seguinte, é você botar uma reduzida maior, repito, desce a ladeira, na segundona, na terceirona, segura mais o carro, você usa menos o freio hidráulico, o pedal, o carro mexe menos e, por exemplo, o que acontece como efeito dinâmico do carro? O assoalho mais equilibrado, você pode entrar mais lento na curva, apontar melhor, otimizar o contorno de curva com o carro mais equilibrado. No efeito solo, isso tem um efeito direto no assoalho, entende como tudo está correlacionado? Então são setups que um piloto pode fazer a partir do seu ajuste de pilotagem. Por fim, o último tópico para falar com vocês é o ajuste da estratégia por causa da engenharia do carro. Muitas das vezes a estratégia também tem que levar em consideração as modificações que vão ocorrer no carro ao longo da corrida. É por isso, por exemplo, que você vê gráficos assim. Antes de eu mostrar esse gráfico, faltou mostrar para vocês como que esse equilíbrio dinâmico é mais demonstrado. Eu faço muitos gestos com as mãos, mas olha como é o movimento de rolling do carro. E eu vou sair da frente aqui para você notar, olha a deformação que está acontecendo nessa roda, ou melhor, no pneu, tanto dianteiro como traseiro. Tudo isso aqui mexe com o equilíbrio dinâmico do carro e, consequentemente, o piloto tem que ajustar a sua tocada no carro, tanto em acelerações de freada, lembra do anti-dive e o anti-squat que eu falei, para equilibrar o carro, ou seja, finalizando aquele tópico da otimização do piloto na tocada do carro.
Mas agora sim, falando sobre a estratégia, eu vou pegar como exemplo o Grande Prêmio de Monza de 2025, porque ficou muito emblemático o fato do Verstappen, por exemplo, ter feito uma gestão do carro no pneu médio longa até a volta número 37 e optado não por disputar contra as McLarens logo com pneu macio no início. Ou seja, inverteu totalmente a estratégia. Usou um pneu duro no final, ao invés de usar um pneu macio no início, disputar contra as McLaren mantendo a posição e garantir a consolidação dessa no final. E por que nisso? Porque durante o final de semana, eles descobriram que o ritmo de corrida do carro ia muito bem. E, consequentemente, no início da prova, apesar de você ter um pneu macio, você também tem 110 quilos de combustível. Ou seja, você vai ter o contrapeso, o equilíbrio do carro mais comprometido. É diferente, por exemplo, de você eventualmente no final da prova ter que utilizar um pneu macio com menos combustível e menos peso. Embora não tenha sido isso que eles fizeram. Na verdade, eles utilizaram o pneu do tipo duro. E isso fazia com que Verstappen, eventualmente, completasse a prova, podendo fazer um pit stop mais cedo do que as McLarens, ou seja, obrigando as McLarens então a responder com undercut. Eles não defenderam com undercut imediatamente, optando por fazer a troca na volta 45 e 46 e utilizando o pneu macio para tentar pegar Verstappen. Ou seja, a Red Bull antecipando essa estratégia e pensando em toda a dinâmica do carro, que vai perdendo peso. E, por exemplo, quando você vai perdendo o peso do carro, você vai chegando com mais velocidade na curva. Então, você tem que mudar a forma de tocar, a forma de frear, a forma do equilíbrio, do balanço de freio. Você agora está chegando com 10, 15 quilômetros mais rápido numa curva com os pneus mais gastos. Quando você chega, por exemplo, numa curva na volta 37, depois de todo esse pneu gasto, ou seja, aqui você está chegando com mais velocidade, só que agora com menos pneu. O que muda isso na hora da sua tocada, no seu ajuste, na maneira como você freia, no ponto de frenagem, no balanço de freio, no uso do torque na saída de curva, para você não patinar? Tudo isso faz a questão de como o piloto e o engenheiro vão trabalhando e conversando no rádio ao longo da corrida para otimizar a tocada do carro e extrair o máximo de performance. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de engenharia, vai adorar esse vídeo que eu deixei na sua tela. Todos os botões do Fórmula 1 explicados, item por item, que muda no comportamento dinâmico do carro. Assiste esse vídeo, porque se você chegou até o final desse, você é um fanático pela engenharia e vai adorar esse conteúdo. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula 1. Forte abraço, até o próximo.